Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as leituras concluídas em dezembro. E quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe que eu tinha parado de fazer esses vídeos. Já tem 3 anos que eu não fazia esse vídeo. E eu decidi resgatá-lo por alguns motivos. Na época que eu decidi parar, eu tava muito com vontade de ler coisas que eu não queria comentar aqui no canal. Tanto por motivos de que eram realmente coisas pra minha vida e que eu achava que não iam ter interesse pra vocês, quanto porque eu queria manter uma certa separação, uma certa privacidade. Eu tenho lido muito sobre as dinâmicas nas redes sociais e na internet e eu acho importante ter uma vida nossa que é mais resguardada do que a gente compartilha na internet. E aí eu queria poder fazer essas leituras, esses estudos, sem ficar comentando aqui. E eu achei que era melhor eu suspender, porque eu, com essa coisa de honestidade, fiquei, eu não vou fazer esse vídeo se eu não vou falar de todos os livros. A minha opinião mudou um pouco em relação a isso depois de ficar 3 anos sem fazer o vídeo. Não porque eu agora quero compartilhar essas leituras íntimas, não é isso. Eu acho que eu posso continuar, eu posso fazer essa separação, né, daquilo que é minha vida privada. Tem outras coisas que fazem parte da minha vida privada que eu não compartilho. Eu acho que essas leituras podem ser incluídas nesse aspecto. Mas eu sei que tem gente que gosta dessas indicações que são menos profundas do que uma resenha. Tenho até amigas próximas que falavam, eu gostava daqueles vídeos, porque são pessoas que não gostam de nenhum spoiler. Então elas acabam só vendo as minhas resenhas quando elas já leram o livro. Porque elas não sabem que na resenha eu vou acabar falando de coisas que elas já consideram spoiler. Esse é um dos motivos pelos quais eu resolvi resgatar o vídeo. Um outro motivo é um certo ganho de tempo que eu vou ter para ficar com livros mais longos e mais complexos. Eu gosto muito de fazer resenha e análise, é o meu tipo de vídeo favorito. Mas eu tenho esse canal que eu gosto de alimentar semanalmente. Eu gosto que toda semana tenha vídeos aqui para vocês. E muitas vezes eu acabo pegando livros que são difíceis ou muito longos, como inclusive um dos que eu vou mostrar aqui. E isso acaba fazendo, o fato de que eu tenho que lançar vídeo toda semana, acaba fazendo com que eu precise ler junto com um livro grande e grosso, um livro mais fino, para poder ter resenha para soltar. E aí eu tenho que ficar dividindo a minha atenção. Então eu pensei, bom, tem gente que gosta desse tipo de vídeo. Esse vídeo sempre foi o vídeo mensal com mais visualização do meu canal. E eu vejo nos canais que eu acompanho que também é. Então, assim, tem muita gente que gosta desse tipo de indicação, assim, mais inicial, né? Mais introdutória. E eu ainda ia ter esse ganho de tempo que pra mim é um ganho na qualidade da leitura, né? Porque é uma semana que eu não preciso soltar resenha. Eu só preciso falar do resumo de leituras. Isso certamente será um ganho na minha vida, na minha experiência com a leitura. Então, tô trazendo o vídeo de volta. Eu também hei de ganhar um tempinho a mais, porque eu decidi falar dos produtos culturais não literários que eu vejo, que eu assisto, que eu ouço, enfim, como outros colegas aqui do Booktube fazem, que é falar dos filmes, das séries, das músicas. Eu gosto muito desse tipo de vídeo. Eu já vinha cogitando fazer e não sabia se devia ou não, mas eu decidi fazer porque eu, inclusive, toda vez que eu tenho oportunidade de comparar o romance com a adaptação para o cinema, vocês veem que eu faço, eu gosto de fazer isso. Então eu falei, é um vídeo tão legal, eu gosto tanto de ver, que eu vou trazer ele também, fazendo o comentário sobre os filmes, séries, podcasts, canais do YouTube, música, coisas que eu eventualmente esteja acompanhando. E então isso também vai me dar aí uma semaninha pra eu ficar com os meus livrinhos mais difíceis e mais complexos. Então essa é só uma explicação de início de ano, né, já que a gente tá em janeiro, pra vocês saberem novos vídeos que vão ter aqui no canal. E agora sim eu vou falar do resumo de leituras. O que é interessante, porque tem livros aqui que eu não resenhei, ou não vou resenhar. Um deles eu comentei no Instagram e 2 eu não vou resenhar. O primeiro livro tem resenha e é Os Demônios, do Dostoiévski, uma das melhores leituras de 2021, que é esse livro maravilhoso, um livro que virou um favorito do Dostoi pra mim, e onde ele vai investigar o niilismo, né, até num diálogo com pais e filhos do Turgenev. Ele vai criar personagens niilistas e vai fazer discussões sobre essas novas ideias que estavam entrando na Rússia e como vai tentar mostrar como ele achava nocivas essas ideias em solo russo. Como ele achava que a Rússia podia se desintegrar com essas ideias, que eram ideias
socialistas, nihilistas, que ele desenvolve com profundidade filosófica e psicológica, que são bem características dele, mas sem abrir mão da parte bolo, sabe? Eu adoro essa frase do Hitchcock, em que ele dizia que queria fazer filmes que não que fossem um pedaço da vida, mas que fossem um pedaço de bolo. E eu acho que ele estava querendo falar do prazer de ver o filme, né? Então, de uma obra de arte que tivesse esse apelo do agrado, né? Não somente um apelo da reflexão, da consciência, do realismo. E o Dostoiévski, esse livrão aqui, ele é um pedaço da vida e um pedaço de bolo, assim, né? Porque o livro tem drama, o livro tem humor, é um livro emocionante, é um livro que prende. O Dostoiévski tem essa capacidade de fazer calhamaços que prendem, que você devora, e que você se diverte, que você sofre, que você ri, que você pensa, enfim. Livrão mesmo que vale muitíssimo a pena. Para o projeto Ferrante Indica, a gente leu A Paixão Segundo GH, que também rendeu um clube de leitura maravilhoso com os apoiadores. Para mim foi uma releitura e foi um livro que cresceu muito. Eu li esse livro há muitos anos e não sei se eu tinha compreendido, percebido tantas coisas quanto dessa vez, quanto nessa leitura. E é esse livro de uma descoberta, né? Clarice trabalhando essas epifanias, uma mulher que faz uma descoberta sobre o outro, né? Sobre um outro indivíduo, que é a sua empregada, e aí ela acaba fazendo também sobre si mesma. E ela entra nessa longa reflexão poética e filosófica sobre a realidade, sobre a nossa relação com a realidade, sobre a nossa percepção da realidade, sobre o quanto a gente projeta de julgamentos e medos e limitações nossas na realidade. Então é um livro que ele acaba tendo, assim, uma abertura para uma discussão política muito interessante. Isso é uma coisa que não se costumava atribuir a Clarice, mas que ela faz aqui muito bem e com um texto muito bonito, né? Umas passagens muito bonitas. Eu sou suspeita para falar porque eu sou realmente fã e eu acho esse livro excelente. Já tá resenhado aqui no canal e os links vão estar no box de informações. Eu terminei dezembro e o ano lendo 3 autoras brasileiras de estados diferentes e de editoras independentes e fiquei muito feliz porque vocês sabem que esse é um movimento que eu procuro fazer aqui no canal, ler autoras novas, autoras vivas e também dar espaço para editoras não tão grandes, e foram ótimas leituras, muito diferentes entre si, inclusive. Eu comecei com No Útero Não Existe Gravidade, da Dia Nobre. Eu recebi esse livro, acho que da editora, acho que quem me mandou foi a editora, eu não comprei, eu recebi. O livro tem essa capa maravilhosa da Monique Malcher. A Monique Malcher é uma escritora já resenhada aqui no canal. Ela ganhou esse ano o Jabuti com esse livro que eu resenhei, que é o Flor de Gume, é uma coletânea de contos. E a Monique, ela é capista também, ela é ilustradora, ela é colagista e ela faz essas obras super bonitas que acabaram ilustrando aqui, adornando esse livro super bonito da Dia. A Dia cria aqui uma prosa poética e bem fragmentada para falar de uma mulher que ficou muito marcada pelo desprezo materno. E como isso meio que moldou emocionalmente essa narradora. E isso foi criando uma série de dificuldades nela na vida para lidar com outras questões. O livro é muito assim um mergulho na dor, é uma mulher de subjetividade muito cindida, e os modos como a Dia vai lidando com essa personalidade, vai desenvolvendo essa personalidade cindida, são muito bonitos porque ela usa alegorias, tem muita coisa do delírio, porque é uma mulher em sofrimento mental, então em vários momentos ela tá tendo pesadelos ou ela tá delirando. E ela fica ali meio que no meio dessa confusão mental e emocional, tentando encontrar uma porta de saída para essa situação de dor constante. E a Dia desenvolve isso de modos muito interessantes. A fragmentação do texto tem uma relação com a fragmentação da subjetividade, sabe? É um livro triste, um livro difícil no sentido do tema, né, porque envolve muito sofrimento, mas eu acho que é um livro muito bem executado. Ele saiu pela editora Penalux. E eu escrevi um pouquinho sobre ele lá no Instagram, se alguém quiser ver, dá uma olhada lá no meu perfil. A Dia é uma autora cearense, uma autora de Juazeiro do Norte. Em seguida eu li um livro que me foi enviado pela editora Taverna, se chama Vozes de Retratos Íntimos, e é o primeiro romance da Tayasmin Onmat, autora de Porto Alegre. A Tayasmin já tinha escrito outras coisas na poesia e no conto, mas o romance ela estreia com esse aqui, e é um romance que ela parte um pouco de experiências familiares. Essa experiência de ser descendente de uma família interracial e mega miscigenada. Nesse ponto eu me identifiquei bastante com ela, porque eu sou filha de casal interracial e a minha família é mega miscigenada também.
Então, ela vai mostrar, ela vai desenvolver a história dessa narradora que tá tentando falar da sua família olhando a partir de fotos da família. E ela vai falando de como, a despeito, né, apesar de essa família ser formada por origens muito diversas, aqui você tem pessoas que eram descendentes de pessoas escravizadas, tem pessoas que imigraram da Espanha, pessoas que imigraram da Alemanha, houve um trânsito também grande, pessoas que moraram no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo. A história dessa família acompanha um pouco certos momentos históricos do próprio Brasil. Tem um pouco de... É uma história familiar que é um pouco a história do Brasil também, até porque a gente é muito marcado por esse processo de miscigenação. Mas ela vai mostrar como, apesar dessa grande miscigenação, o racismo ainda é muito determinante. Então os personagens dela ainda são muito discriminados por causa da cor da pele, em especial quando são pessoas pretas. E também existe um grande foco na misoginia, né, nas dificuldades das personagens femininas, que são muitas. O texto da Yasmin é super fluido, é um texto muito gostosinho de ler, ela escreve muito bem, é aquele texto sem ruído, sabe? Ele é bem fluido mesmo, você vai passando páginas bem rapidamente. E eu acho muito interessante o projeto gráfico desse livro, que além dessa ilustração super interessante, ele tem fotos de pessoas, né? Caiu o marcador. Fotos de pessoas que eu acho que são as pessoas da família dela. Eu achei essa edição muito bonita. Aqui tem a foto dela, né, falando da biografia dela. Foi um livro que eu gostei bastante de conhecer. Depois eu li um livro super diferentão que me foi enviado pela editora também, que foi o Dedos Impermitidos, da Lucy Colin, da Iluminuras. A Lucy Colin é uma autora curitibana. É a primeira vez que eu leio ela, mas eu já tinha ouvido falar dela, porque a Lucy Colin, ela ganhou alguns prêmios, ela foi indicada a alguns prêmios, e ela tem livro indicado em lista de vestibular. Então é uma autora sobre quem eu já tinha ouvido falar, eu só não tinha lido nada dela ainda. Ela escreve poesia, acho que escreveu romance também, e essa é uma coletânea de contos. E eu fiquei muito feliz porque a Lucy escreve um tipo de literatura que eu gosto bastante de ler, que é uma literatura experimental. Não sei se é todo mundo que curte, tá? Porque o enredo nem sempre é o foco desses textos. Existe muito um jogo com certos estilos literários, textuais, não necessariamente literários, mas textuais, que ela faz muito bem. Vou tentar falar um pouco, assim, de modo sintético, desse livro. A Lucy explora muito uma lógica de listas. Então tem vários contos dela que exploram listas, ela enumera muitas coisas enquanto ela está fazendo contos, e certos contos, eles são compostos por pequenos fragmentos, que são bem diferentes entre si. Então é um conto formado por fragmentos que são bem diversos, se relacionam por algum motivo ou algum tema, porém eles são diversos, ou seja, eles são narrados por pessoas diferentes, em tempos históricos diferentes, em lugares diferentes, então existe essa ideia meio serial, ela faz bastante isso. A Lucy também faz um uso bem experimental e subversivo da gramática, então existem várias passagens em que ela abole o uso da vírgula, e isso acaba também dando uma espécie de ênfase para essa dinâmica serial. E os enredos muitas vezes são super inusitados. Tem contos aqui, por exemplo, onde uma personagem coleciona monstros. E é um conto que não é nada óbvio. Eu anotei os contos de que eu gostei mais e vou falar um pouquinho deles. Um deles foi o Princípios de Expressão, que é um desses contos que é composto por pequenos fragmentos diferentes. E o que une esses fragmentos? A figura do Charles Darwin. Então, cada fragmento é a fala de um personagem que conviveu com o Charles Darwin em níveis completamente diferentes. Então você vai ter pessoas que ajudavam ele na pesquisa, pessoas que lidavam com ele de uma maneira mais burocrática, pessoas que lidavam com ele de uma maneira mais doméstica, e essas pessoas vão demonstrando que relação e que visão, né, que elas tinham. Então a gente tem a visão do Darwin feita por esses diferentes olhares, e que são muito diferentes, muito variados. Um outro conto que eu gosto muito é o Deão Não Rasteja. Esse conto também ele tem uma estrutura parecida com essa, e ele é sobre o autor irlandês Jonathan Swift, o autor das Viagens de Gulliver. Então a gente também vai ter trechos de pessoas falando do Gulliver, diferentes pessoas que teriam sido algum tipo de relação familiar ou social com ele. Então tem trechos da mãe, trechos da irmã, trechos da babá, trechos de pessoas que conviveram com ele mais socialmente, e o que essas pessoas achavam dele, qual a opinião que elas tinham dele.
e como elas julgavam ele em vários momentos diferentes do tempo. Existem, por exemplo, pessoas que parecem estar fazendo pesquisas na internet. Tem momentos que não são pessoas necessariamente que se relacionaram com eles, mas até pelo linguajar assim um pouco mais jovem e descolado, parece que assim um estudante que estava fazendo alguma pesquisa sobre ele. Então assim, são vários olhares sobre o Swift de diferentes perspectivas, inclusive no tempo. Um outro texto que eu gostei muito chama Divinatório, é sobre uma mulher numa situação assim de crise, e ele também é composto por pessoas falando dela. Uma pessoa sempre volta, que é uma pessoa que aparentemente se relaciona com ela, e essa pessoa, ela está procurando essa mulher. Então os fragmentos são dessas pessoas com quem essa pessoa que se relacionava com ela tá meio que entrevistando, pesquisando, procurando pistas do que pode ter acontecido com ela. Então tem esses vários fragmentinhos também. E o último conto de que eu gostei muito é um conto que eu ri muito, que chama Quod Fidelitas Est Fidelis, que é a reprodução de duas falas de um professor acadêmico. São os pensamentos dele antes de uma apresentação num simpósio e depois o texto que ele apresenta no simpósio. É muito interessante porque a Lucy contrapõe esses dois textos super diferentes. Um é mega coloquial e emocionado, e o outro é aquele texto empolado, sabe? Cheio de vícios e teoriquês. Aquele texto que uma pessoa fora da área não entende porque parece uma maluquice, e a Lucy faz umas brincadeiras dentro desse texto, porque por afetação, esse intelectual em vários momentos decide fazer uma citação em russo, e é uma citação totalmente desnecessária ser feita em russo. Num outro momento ele se permite uma citação em gaélico, isso no meio de um simpósio. E aí tem uma hora que ele vai citar um grupo de teóricos que ele usou para fazer determinada parte da pesquisa dele, e todos eles têm um nome começando com P, assim, então é como se ela tivesse metido a língua do P, assim, no meio do texto, e é muito engraçado, eu ria muito. Esse acabou sendo um texto um pouco satírico. Mas o livro da Lucy é um livro para quem se interessa nessa exploração dos diferentes tipos de efeito e usos da linguagem, porque ela trabalha muito a coloquialidade e diferentes registros de fala, diferentes registros de texto. Ela trabalha muito também o chavão, o provérbio, o dito popular, e ela vai reorganizando eles e reexplorando de uma maneira muito interessante. Foi um livro assim bem diferentão e eu adorei ler, adorei conhecer. E esses 3 livros dessas autoras brasileiras acabaram sendo os livros do sorteio de dezembro para apoiadores. Eu fiz um combo de Natal com 3 livros e foram essas 3 autoras brasileiras, editoras independentes. Então é isso, essas foram as minhas leituras do mês de dezembro, foram ótimas leituras, bem diferentes entre si, muito ricas. E agora me contem aí vocês nos comentários o que vocês leram no mês de dezembro e quais foram aí os pontos altos dessas leituras. É isso, muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho, beijos e até a próxima, tchau!